Olá pessoal, tudo bem? Nesse encontro vamos começar a estudar o eletromagnetismo. Nós vimos aí nas aulas anteriores que existe uma relação muito estreita entre os fenômenos elétricos e magnéticos. Essa relação é dada pela carga elétrica. Enquanto para a origem do campo elétrico existe a necessidade da existência de uma carga elétrica, para que haja campo magnético, é necessário que essa carga elétrica esteja em movimento. A descoberta dessa relação entre a eletricidade e o magnetismo deve-se ao físico dinamarquês Hans Christian Ørsted. Então, em 1819, Ørsted observou que uma agulha magnetizada, livre para girar, por exemplo, uma bússola, mudava de direção quando era aproximada de uma corrente elétrica. Então, aqui no exemplo, observamos um circuito em aberto, uma bateria, e uma bússola próxima. Com o circuito aberto, não temos corrente circulando. Portanto, essa bússola ela está devidamente orientada pelo eixo magnético da Terra. Contudo, quando se fecha o circuito, temos uma circulação de corrente e isso interfere na agulha da bússola. Ela altera a direção dessa agulha. Ou seja, aqui estamos mostrando que existe, então, a geração de um campo magnético em torno desse condutor devido ao movimento da carga elétrica. Ok? E como o campo magnético da Terra ele é muito fraco, qualquer outro campo próximo dessa agulha vai tirá-la da orientação do eixo terrestre. Observe então nesse vídeo que temos uma bateria com um condutor ligado nela e quando aproximamos esse condutor da bússola, a agulha é desviada do eixo magnético da Terra, devido ao fato de termos uma corrente circulando por esse condutor. Então, o Ørsted chegou à conclusão de que a corrente elétrica, ao percorrer esse fio, ele é fonte de um campo magnético ao seu redor. Assim, a carga elétrica em movimento está gerando um campo magnético. E a partir daí, as áreas da eletricidade e do magnetismo passaram a ser estudadas indistintamente, dando origem ao eletromagnetismo. E os fenômenos elétricos e magnéticos passaram a ser entendidos, então, como tendo a mesma origem, a carga elétrica. Com a divulgação da relação entre eletricidade e magnetismo feito por Ørsted, vários cientistas passaram a estudar a natureza do campo magnético devido à existência da corrente elétrica. André-Marie Ampère foi um desses cientistas. Ele passou a investigar as características do campo magnético gerado ao redor de um fio retilíneo portador de corrente elétrica. Então, observe, num condutor retilíneo, quando temos uma corrente passando por ele, é gerado em torno desse condutor as linhas de campo magnético. E para determinar graficamente a direção e o sentido desses vetores magnéticos, usaremos como artifício a regra da mão direita, desenvolvido pelo Ampère. Nessa regra, o polegar aponta para o sentido da corrente elétrica do fio, enquanto os demais dedos da mão giram ao envolver o fio. Nisso, eles dão a direção e o sentido do vetor campo gerado em cada ponto. Então, a regra da mão direita se define a partir de um condutor retilíneo. Você tem que saber qual é o sentido da corrente elétrica, o sentido convencional, e a partir daí o dedão da mão direita aponta no sentido da corrente, enquanto os demais dedos abraçam o fio. E esses dedos indicam a orientação do campo magnético. Nesse exemplo, corrente subindo o condutor, o campo gerado é no sentido anti-horário. Se essa corrente fosse para baixo, a mão estaria virada com o dedão para baixo e assim os dedos apontariam um campo magnético no sentido horário. Ok? Com isso, a intensidade B do campo magnético gerado
a uma certa distância do condutor, quando percorrido por uma corrente I, é determinado por essa expressão. B do campo magnético igual a μ vezes I dividido por 2πr, onde R é a distância que separa o ponto em que queremos determinar o campo magnético até o centro do condutor. I, obviamente, é a corrente elétrica que percorre o fio. O μ é a permeabilidade magnética do meio. Essa constante, ela quantifica a influência do ambiente onde está o campo magnético. Ela influencia no valor do campo magnético. Por exemplo, para o vácuo, o valor de μ é caracterizado por μ0, que é um valor de referência, que é dado por 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla vezes metro dividido por ampere. Aqui nós vemos uma outra forma de representar o condutor e o campo magnético à sua volta. Nesse caso, o condutor ele está perpendicular ao plano da tela que você está visualizando. O ponto vermelho representa a corrente saindo desse plano. E aí, pela regra da mão direita, se você colocar a sua mão na tela, sua mão direita com o dedão apontando para fora da tela, os seus dedos irão apontar nessa direção, nesse sentido anti-horário. Se a corrente estivesse entrando no plano da tela, no lugar do ponto vermelho seria um X ou uma pequena cruz, indicando que a corrente está entrando no plano, e aí você apontaria o dedão para dentro da tela e os demais dedos iriam indicar um sentido horário para as linhas de campo. Aqui ainda uma outra forma de representação. Então nós temos o condutor na vertical, a corrente subindo. Se você indicar o seu polegar direito para cima, seus dedos vão apontar entrando do lado direito da tela, do lado direito do condutor, e eles passariam por trás do fio, porque você abraça o fio com a mão, e os dedos sairiam do lado esquerdo. Então essa é a representação vetorial aí que a gente já conhece desde o campo elétrico. O X indicando um vetor que entra no plano e o ponto indicando um vetor que sai desse plano. Ok? Outro caso de campo magnético gerado por correntes elétricas em fios é o da espira circular. O que acontece? Quando temos o fio retilíneo, se calcularmos o campo magnético a uma distância r desse fio retilíneo, ele é calculado por μ0 vezes I, se for no vácuo, dividido por 2πr. Pois bem, se você pegar esse mesmo fio antes retilíneo, percorrido pela mesma corrente I, e der uma volta com ele, criando uma circunferência de raio r, no centro dela, a essa distância r, você terá um campo magnético que obedece à regra da mão direita da mesma forma, polegar no sentido da corrente, demais dedos abraçando essa espira, indicam a orientação do campo magnético. Então, nesse caso, nós temos um campo chegando por baixo da espira e saindo na parte de cima. Nessa outra representação, conseguimos visualizar melhor, pela regra da mão direita, a corrente nesse sentido. Se você abraçar esse fio com o polegar apontando nessa direção, seus dedos vão entrar por baixo e sair por cima da espira. Lembrando que esse campo magnético ele circula o condutor, ele forma círculos em volta do condutor, mesmo seu condutor colocado na forma de uma circunferência. O que vai acontecer é uma concentração de mais linhas magnéticas dentro dessa espira. Por isso, o cálculo muda um pouquinho em relação ao fio retilíneo, que lá era μ vezes I sobre 2π vezes R. Aqui não temos o π. Por quê? Porque experimentalmente percebeu-se que, ao dar uma volta circular com o condutor, no centro da espira, o campo magnético fica ampliado em relação ao fio retilíneo, ele é ampliado 3,14 vezes, π vezes. Por isso, se a gente elimina o π aqui de baixo, o resultado fica π vezes maior do que no caso do fio retilíneo. Ok? Então,
A diferença da espira circular para o fio retilíneo é a saída do π aqui no denominador, já que esse campo fica mais intenso dentro dessa espira. Outro exemplo de campo magnético gerado por corrente no condutor é o da bobina circular. A bobina nada mais é do que várias espiras empilhadas. É como pegar um fio longo e dar várias voltas com ele de forma concêntrica, formando então um conjunto de espiras, de N espiras, com um raio em comum. Lembrando que a espessura dessa espira ela deve ser bem menor, praticamente desprezível a sua medida de espessura em relação ao comprimento do seu raio. Nesse caso, a configuração do campo magnético é a mesma quando consideramos somente uma espira. Porém, a intensidade do campo se torna muito maior, porque, afinal de contas, temos para cada volta dada o campo gerado equivalente a uma espira, μ vezes I sobre 2R. Então, se eu tenho N voltas, N espiras, basta eu pegar essa configuração de uma espira e multiplicar pelo número de vezes que ela se repetiu em cima desse centro comum. E assim nós temos um campo magnético N vezes mais intenso do que o de uma única espira. E o último caso desse capítulo que vamos analisar sobre campo magnético gerado por corrente é o do solenoide, ou bobina longa. Por quê? Diferente da bobina chata ou da bobina plana, onde as espiras são sobrepostas, aqui as espiras são enroladas de forma espiral, de forma a estabelecer um comprimento L para essa bobina, por isso chamada de bobina longa. Ela tem um comprimento L. Ela tem uma espessura ou uma altura D e ela é composta de N voltas ou N espiras. Então, o simples fato de se você pegar uma bobina chata com espiras sobrepostas e alongá-la, você muda o comportamento dela em relação ao campo magnético gerado no seu centro. Ela continua obedecendo a regra da mão direita. Se você visualizar aqui o sentido da corrente, colocando o polegar para cima e abraçando esse lado do solenoide, os demais dedos vão apontar para fora do lado esquerdo e para dentro aqui do lado direito. Ou seja, magneticamente falando, esse lado representa um polo norte magnético, que eu tenho linhas magnéticas saindo, e esse lado representa um sul magnético, porque as linhas magnéticas estão entrando. Ok? Além dele diferir na sua forma, né, na sua dimensão, por conta do espaçamento das espiras nesse comprimento L, isso interfere também no valor do campo magnético. E ele é determinado, então, pelo cálculo N, número de espiras, assim como no caso da bobina plana, vezes a permeabilidade magnética e vezes a corrente, até então tudo igual, o que muda é no denominador, que ao invés de entrar a relação de 2 vezes o raio, entra o comprimento que essas espiras estão ocupando, qual o espaçamento que foi dado para elas. Ou seja, quanto mais você esticar essa espira, mantendo o mesmo número de voltas e alongando ela, aumentando o comprimento L, aumentando a distância entre cada volta, você diminui a intensidade do campo gerado lá dentro. Então, se você pegar esse solenoide e comprimir essas espiras, diminuindo o comprimento L, você vai aumentando esse campo magnético, podendo chegar ao ponto de você sobrepor essas espiras, deixando essa bobina longa achatada, e ela passa então a ter o comportamento da bobina anterior, onde o resultado não é mais dividido por L e sim por 2R. Aí teríamos que pegar a metade desse diâmetro aqui para valer como o raio da circunferência ou o raio de cada espira. Ok? E dentre várias aplicações e vários exemplos que nós temos no eletromagnetismo,
O eletroímã é um exemplo bastante popular, uma vez que ele é um ímã temporário em que você consegue controlar a intensidade do campo magnético e quando você quer que esse campo magnético funcione. Então, se você tem uma fonte de energia que emite uma corrente elétrica que vai percorrer o solenoide ou a bobina a qual é composta esse eletroímã, você não vai mexer no número de espiras, porque ele já está pronto e construído. Mas você pode mexer aqui na tensão. Mexendo com a tensão, você altera a corrente. E como bem vimos aí, todos os cálculos do campo magnético dependem da corrente. Então, alterando a corrente da sua fonte de energia, você altera a força magnética gerada por esse eletroímã. E aí você tem várias aplicações. Nesse exemplo aqui seria o ímã de um ferro velho ou de uma siderúrgica, onde se movimenta grandes cargas metálicas e pesadas. Então o eletroímã é bastante útil, ok? E assim que você precisa desprender o material, basta interromper a corrente e o material é liberado. Um exemplo mais simples e de menor intensidade, onde se usa o eletroímã, é o funcionamento do alto-falante. Mas a gente vai analisá-lo com mais calma nos próximos encontros aí. Ok, pessoal? Então por aqui eu encerro mais esse encontro e mais uma vez fica a orientação de fazerem as devidas atividades aí. Qualquer dúvida, então nos procure, ok? E bons estudos aí e a gente se fala no próximo vídeo. Aquele abraço.